You may sit, please. Eu não mandei a tradução para o Carlinhos, mas vamos lá então, né? Tudo bem. O título dessa mensagem é Coragem para transformar erros em vitórias. The title that I give to this message is Courage to Change Mistakes in Victories. Eu creio que todos erram, I believe that everybody makes mistakes. ou tem alguém aqui que não erra? Is there anybody here that doesn't make mistakes? Tem alguém aqui que não erra? Is there? Anyone? Não? No. Tem alguém aí? Viu a mão erguida? Não? No? I Todos believe nós I saw erramos, né? your hand. Então vamos transformar os nossos erros em vitórias. Because we all make mistakes, so we can take these mistakes and transform them in victories. Então nós vamos usar o livro de Josué, We are going to go to the book of Joshua in the Old Testament, que é o Antigo Testamento, que está no capítulo 7. Josué, capítulo 7, Joshua chapter 7, a partir do 2. from verse 2. Nesse contexto, Josué já tinha derrubado o muro de Jericó. When you read on the passage of chapter 7, you see that Jericho was already taken by Joshua. Ele já tinha tomado posse de Jericó. So all the walls have been fallen already. E vamos entender aqui, aí eles queriam tomar a cidade de Ai. Now their next target was going to be the city of Ai. Em Josué capítulo 7, versículo 12, diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Leio todo? Vou ler até o 8, tá? Josué capítulo 7, Chapter versículo 7. 2. Chapter 7 from Enviando, pois, 2 to 8. Josué em Jericó alguns homens de Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: Subi e espiar a terra. Subam, pois, aqueles homens o espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo. Subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigastes ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá um povo de uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e o derrotaram na descida. E o coração desse povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Daí disse Josué: Ai, Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus? Para nos fazer perecer? Tomara-nos, contentaríamos em ficarmos da além do Jordão? Okay. So Joshua chapter 7 from verse 2 to 8. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, Go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. When they returned to Joshua, they said, Not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary the whole army, for only a few people live there. So about 3,000 went up, but they were routed by men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries, and struck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted in fear and became like water.
Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there until evening. The elders of Israel did the same, and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Alas, sovereign Lord, why did you ever bring this people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Pardon your servant, Lord. What can I say now that Israel has been routed by its enemies? Então Israel sofreu a sua primeira derrota. Israel was suffering the first defeat in the new land. E se você abrir no capítulo 1 de Josué, quando Deus chamou Josué, So when we open our Bibles in Joshua chapter 1, when God is calling Joshua, a partir do versículo 6, from verse 6 to chapter 1, quando Deus chamou Josué a partir do capítulo 1, versículo 6, diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. and verse 6 of Joshua 1 says, Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Deus chamou Josué para herdar a terra prometida. God has called Joshua to take the promised land. Aí eles perderam uma batalha. However, they lost one battle. Se você for ver os comentários da Bíblia a respeito de Ai, essa cidade de Ai, era uma cidade pequena, fraca. The commentators of the Bible, you see that the city of Ai was a very weak city. E se você for ver Jericó, que é totalmente... O muro de Jericó diz que tinha quase 2 metros de largura. And Jericho, that was the one city that was taken by the Israelites, it was much stronger. The walls had like 2 meters of wide, I don't know, of size. Então vamos entender. Se Deus fez promessa para Josué, ele foi derrotado nessa batalha em Ai, que é uma cidadinha minúscula, pequenininha, irrisória. And you see that God called Joshua to take the land. However, he lost for a very small city there in the promised land. Aí o que aconteceu para ele perder essa batalha? And what happened for Joshua to lose that battle? Eles perderam a batalha que todos leram Josué, né? I believe that most of you or all have read Eles perderam Joshua. essa batalha por quê? Porque no meio de Israel existia um senhor chamado Acã. They lost the battle because in the midst of all the people of Israel there was a man called Achan. Que ele pegou algo na batalha anterior que não pertencia a ele. He took item from the last battle they had before Ai and didn't belong to him, and he took for him. Por causa de uma capa, Because a cape, coisas irrisórias, because something without value, Israel foi derrotado. Israel lost the battle. 36 famílias perderam seus pais, 36 families lost their esposas perderam parents. seus esposos. Wives lost their husband. Por causa do quê? Por causa de uma decisão errada de um soldado. Because one bad decision of one soldier. O que eu quero trazer no contexto nosso como igreja? And what I want to bring to the context of our church today. Quando nós pertencemos a uma igreja, When we belong to a church de Cristo, in Christ, nós somos membros da igreja de Cristo. we are the members of the church of Christ. Eu sempre brinco, né, que nós somos sendo membros.
And I always joke about it that because we are members, que eu seja a unha menorzinha do dedinho, I want to be the smallest nail of my fingers. mas se essa unha está com problema, ela está doente, enferma, But of course, even if a small nail has a problem, vai dar problema na mão toda, all your hand can get sick. eu não vou estar bem. I won't be feeling good. Quem já prensou o dedo aqui? Have you ever pressed your finger? Aquilo não fica, tipo, martelando You feel the pain going and back por causa de um dedinho. because one little finger, Você, all your body. você So perde a noite you might lose a night of sleep porque aquilo dói. because it's gonna hurt. Então vamos pensar como corpo de Cristo. Think about now as a body of Christ. Que nós sejamos, que eu seja o dedinho, a unha do dedinho do pé, aquela unha feinha que está sempre torta. Maybe if I am the nail of the smallest toe, Se eu pecar, if I make a sin, se eu errar, if I make a mistake, a minha função é, vamos entender aqui, o pecado é o quê? I want to understand one thing. What is a sin? Quando nós erramos o alvo. When we missed the mark. Então, se essa unha acerta o pé da cadeira, If I just I hit my nail of my toe at the feet of the chair. aí muitas vezes você levantou para fazer algo, Maybe you stand to do something. você esquece daquilo que você ia fazer, Because you hit your finger there, your toe, you even forget what you were going to do. e nós como crente falamos, né? Oh, maravilha, né? And because we are Aleluia, Christians, glória we a Deus. say, praise the Lord, hallelujah. Ou é diferente, Or we say other things. né? Então, dói, você perde a motivação daquilo que você ia fazer. It hurts to the point that you are not even motivated anymore to do what you're going to do. Então, nós sendo o corpo de Cristo, So as a body of Christ, que eu seja a unha, may I be the nail. se eu erro o alvo que eu estou proposto a ser o alvo para aquilo, feito para aquilo, If I am just a little toe and I make the mistake, I miss the mark. eu comprometo o corpo todo. My entire body can miss the mark. Amém? Amen? Vocês estão me entendendo o que eu quero chegar? Can you understand the point that I'm bringing the message? Acã era apenas um soldado de Israel, Achan was just a soldier, a regular soldier of Israel. por causa de que ele pegou despojos que Deus falou para não pegar, And because he took the loot that didn't belong to him. toda a Israel perdeu a batalha. The entire people of Israel lost the battle. Quando nós, como igreja, não cumprimos aquilo que nós fomos chamados para fazer, When we walk as the church and we don't accomplish the things that God has called us to do, toda a família de Cristo sofre. the entire family of Christ will suffer. Eu quero ler um texto para basear isso no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, 26. And I want to go with you in 1 Coríntios 1 Corinthians 12, 26. 12 in the New Testament. 1 Corinthians. Primeira Coríntios 12, 26. 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Então vamos entender. Acã, a primeira batalha, quando eles entraram em Jericó, o que Deus falou? Vocês têm que o quê? Não peguem nada dos despojos. Você queima tudo e ofereça para mim como sacrifício.
When God asked the people of Israel to go to that battle against Jericho, he said, you don't take anything for you. Anything that you find, you're going to burn it as a sacrifice for me. A primícia pertence a Deus. Because the first fruits belong to God. Primeira batalha, a primeira cidade a ser conquistada, o que aconteceu? Acã pegou algo que não poderia ser pego. And the first battle, the first command of the Lord for the people, Achan disobeyed and took something for him. Aquilo nós lemos no versículo 6 no capítulo 6 de Josué. Aí Josué prostrou perante o Senhor e queria saber por que eles perderam a batalha. And Joshua, in the chapter 6, you can see that Joshua fell on the ground and he started asking the Lord, why we lost this battle? Então vamos entender. Por que eles perderam a batalha? Por causa de um soldado. Because one soldier, they lost the battle. A atitude de um soldado desagradou a Deus. The actions of one soldier displeased the heart of God. Nós, como igreja de Cristo, And as the body of Christ, a atitude de um membro the actions of one member compromete toda a igreja. can compromise the entire church. Eu não estou falando que perde a guerra, perde uma batalha. We don't lose a war, but we lose a battle. Quando se fala de batalha você tem que recomeçar novamente. A guerra é quando não tem mais jeito. When we lose the war, there is no way to go back. But when we lose a battle, we can try to correct that mistake. Aí Deus chama novamente, fala para Josué, o grande porém é que tem pecado no meio desse povo de Israel. So what God told Joshua is, the problem is because there is sin among the people of Israel. Aí você sabe que Deus falou que existia pecado, mas não falou o pecador. You see that God said there is sin, but he didn't point who was the sinner. Se você for ler o livro de Josué, o que aconteceu? Teve que chamar clã por clã, tribo por tribo, e colocar perante o altar de Deus. If you see in the book of Joshua, to find out who made the mistake, they had to call every tribe and every clan and put them before the living God. Então, o que acontece com o ser humano? So what happened to the human being? Ele nunca assume a culpa. We never assume our fault. Isso desde Gênesis 3. This is from Genesis 3, the beginning of the Bible. Quando Deus perguntou para Adão, When God asked Adam about the sin, onde você está, Adão? and he said, where are you, Adam? Eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor Adam says, when I heard the Lord, e fiquei com medo. I got scared. Então você pecou. So Perguntou God said, Deus. so if you are with fear, it's because you have sinned. Deus muitas vezes é brincadeira, né? Perguntou, você pecou? É lógico que God- ele sabia que Adão tinha Of pecado. course, God knew that Adam had sinned, but still, he said, so you have sinned, right? No lugar dele assumir e falar, realmente, Senhor, eu pequei, me perdoe. And instead of Adam just saying, yes, Lord, I have sinned against you. Eu sou errado. I am the one who made the mistake. Mas todos nós sabemos que ele falou, But we know what Adam said. foi essa mulher que tu me desse, Senhor. It was this woman that you gave to me. Então ele está falando para Deus, o Senhor não sabe fazer nada, Senhor. And he was saying to God, you don't know how to do anything, God. E a mulher já copiou, olhou assim para Adão e falou assim, foi a serpente que me enganou. And the woman just copied her husband and said, it wasn't me, was the serpent. Caso de Josué. Quem errou? Teve que ir clã por clã, tribo por tribo, até encontrar o pecador. And in Joshua here you see that every clan, every tribe had to go through the judgment to find out who had sinned. E o que aconteceu? Teve que exterminar Acã e toda a sua família. And what was the result of it? They had to kill Achan, to exterminate him, and all his entire family.
Isso é o Antigo Testamento, tá? This is the Old Testament. Isso é antes de Jesus. This is before Jesus even come. Então, existia a lei falava que ele pecou e toda a sua descendência foi morta. There was a law, and the law said that because he sinned, him and all his generation would be killed. E vamos entender, se você ler o livro de Josué, Acã era da tribo de Judá. And if you go through the Bible here in Joshua, you will find out that Achan was from the tribe of Judah, A mesma tribo de Jesus Cristo. the same tribe where Jesus Christ came from. Olha que moral que ele teria se da descendência saía lá Acã, He could be da in, tribo de Judá. he could be in the genealogy of Jesus, saying there that Achan from the tribe of Judah of Christ. Por causa de uma desobediência, But toda a just sua família because one act of disobedience, all his entire family had to be exterminated. foi exterminada. It was exterminated. E por incrível que pareça, tem pessoas ainda que colocam o nome de filho de Acã. And it's incredible, but still there are people in our days that put the name Achan in their kids. Mas vamos entender, o pecado foi punido, We have to understand that sin was punished, teve que se derramar o sangue da família toda, de Acã e toda a sua família. blood was shed, the entire family and even the Achan's blood. Hoje nós estamos na graça, We live today by grace. e o que acontece conosco? And what happened to us? Você vê que dificilmente quando nós pecamos, nós assumimos o nosso pecado. Have you noticed that it's very difficult for us to assume that we have sinned when we sin? E Deus usa quem? And who God uses? A palavra dele God uses His word para confrontar a minha vida e a sua vida. to confront me and you with our sin. E usa quem? O Espírito Santo para convencer o homem que realmente ele precisa se arrepender. And He brings the Holy Spirit to convince us that we have to repent from our sins. E quando nós nos arrependemos daquilo que nós erramos, And when we repent from our mistakes, isso é muito difícil para o ser humano. it's very difficult thing to do for us Reconhecer o erro. to recognize the mistakes we have made. Quando fala ser humano, parece que é o pessoal de fora, né? When we talk about human beings, seems like that we are not even talking about us, but people from outside. É difícil eu reconhecer meu erro. It's hard to recognize my own mistake. É difícil de vocês reconhecer seus erros. It's hard for you to recognize your mistake. Então hoje, que o Espírito Santo fale no seu coração através dessa palavra, aquilo que nós estamos errando. So I hope that the Holy Spirit today will speak to your heart and the things that we have made mistakes. Porque tem erros que só através do arrependimento e uma mudança de vida. Arrependimento é eu estou seguindo, estou caminhando aqui. Existe o arrependimento, é uma volta de 180 graus, eu vou virar do outro lado, eu não vou mais praticar aquilo. Because repentance, when you look to the Bible, the meaning of repentance is you're going through this direction and you turn 180 degrees and you take this U-turn and you go to the opposite direction to not do that anymore. Então, qual o ponto de partida? Palavra de Deus, o Espírito Santo para nós quebrantarmos e ver o que nós estamos errado. In order to have the transformation, so we have to start in the Word of God and the Holy Spirit of God. Por isso que eu perguntei, todos nós somos pecadores, todos nós erramos? Sim. Então, hoje é dia de nós falar com Deus e Deus falar com o nosso coração o que nós estamos errando. That's why in the beginning I asked if we are human beings and we make mistakes. And if we have sinned, today is the day that the Lord will come and talk to us so we can find out about our own sin and we repent. A vida cristã é uma vida de recomeço. The Christian life is a life of new beginnings. É uma vida de arrependimento. It's a life of repentance. Quando há o arrependimento, nós mudamos a nossa vida. When there is repentance in our heart, we change our actions. Nós transformamos a nossa vida. Our life is transformed. E a transformação nossa com Cristo é de dentro para fora. And transformation with Christ means from inside to outside. A religião, ela só dá uma mudada, né? Religion just change you a little bit. Coloca uma bata, coloca um ketubá na cabeça. It's gonna put you some exquisite clothes and a couple in Então your nós hand. mudamos de religião. When we change religion, Mudamos só fora.
We change outside, Dentro da gente está aquela podridão. but inside is still rotten. Mas quando nós temos encontro com Jesus, When we have a real encounter with o Jesus Espírito Christ, Santo mora dentro da gente. the Holy Spirit comes and abides inside of you. E Ele quer transformar a nossa vida. And He wants transformation in our lives. Porque eu sei, Because I know do jeito que eu estava, ou do jeito que eu estou, that the way that I am or the way that I was, talvez eu não chegue na glória. I couldn't even reach the glory of E God. por isso que nós temos que ser transformados todos os dias. And that's why the Bible tells us to be transformed day after day. E o Espírito Santo falando dos nossos erros, And the Holy Spirit is showing us our mistakes. nós temos possibilidade We have the possibility de fazer esses erros em vitórias. to transform mistakes and new victories. Amém? Amen? Que os nossos erros, vamos entender aqui, Satanás, ele é um acusador. Satan means the Eu não estou falando que accusation, Satanás vai the acusar você, eu accusator. estou falando que o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você tem que mudar. I'm not saying that the Holy Spirit will accuse you from sins, but He will show you in love what you have sinned. Amém? Vamos entender aqui. Uma coisa é Satanás, outra coisa é o Espírito Santo. One thing we have to make a separation, because one thing is Satan and a totally different thing is the Holy Spirit of God. Uma coisa é que Deus fala para você mudar, outra coisa é que Satanás acusa. One thing is when God, through the Holy Spirit, He tells us what we have to change, and another thing is when Satan points the finger at you and accuses you of your sins. Então hoje eu quero falar que o Espírito Santo fale com nossos corações. So today is what I want to bring here is the message of the Holy Spirit trying to transform our hearts Aquilo que nós temos que mudar. and the things that we have to change. Porque o que acontece conosco? Because what happened to us in Quando reality? nós somos abertos para a mudança, When we are open to be changed, aí tem como nós transformar esses erros em vitória. there is opportunity for us to change mistakes to victories. Assim como Deus fez. The same way Josué. that God has done to Joshua. Então Josué 8:1, In Joshua chapter 8, verse 1. Josué 8:1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o seu exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Verse 1 of Joshua 8. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Então seria uma palavra de ânimo. This is encouragement coming from God. Não tenha medo, Do not be afraid. não desanime. Do not be discouraged. Essa é uma palavra de encorajamento. This is encouragement from our God. Vamos entender, eles tinham perdido a batalha They had lost a battle. e Deus mandou eles voltar novamente para Ai, para batalhar novamente. And God asked them to go back to that city where they lost. Para nós aqui, tá? Aqui no Japão, você pega a carteira do seu país e vai traduzir ela para o japonês. For example, you take your drive license from your country, from Brazil or any other country, and you try to change for the Japanese drive license here. Aí o que acontece? Você reprovou a primeira vez. You go to the Menkyo Center and you are reproved. You fail first time. Aí você já volta pela segunda vez e pega o mesmo examinador. You go the second time to the test, same examiner, O mesmo carro. same car. Aí o que você pensa? And what do you think? Eu acho que Deus me chamou para dirigir aqui no Japão, não, né? Maybe it's not my ministry, my calling from God to drive here in Japan. Não é assim? Right? We start to give up. Ah, não sei não. Acho que Deus me chamou para dirigir no Japão, não. I don't think God wants me to drive. Bom, isso aconteceu comigo. Quando foi a primeira vez, reprovei. It happened to me because first time I failed the test. Quando fui na segunda vez, o mesmo examinador, o mesmo carro. And the second time I went to the test was the same guy, same car.
Eu tinha jejuado, foi a época que mais orei assim naquele meio que eu sento. It was the time that I prayed most in that the driving license place. Antes de chegar lá no pátio para dirigir. And when I was going to drive, Quando eu vi o homem, o mesmo examinador, when I see the same guy inside the car, aí a minha fé foi um pouco abalada. my faith was shaken. Não estava com tanta fé assim não. I didn't have that much of faith anymore. Aí eu falei, acho que Deus me chamou para dirigir aqui não. And I start to think it, that God didn't call me to drive in Japan. Isso aconteceu comigo. It happened to me. Aí nós fiz o percurso. So we took the course, all the entire E course. naquele dia tava eu e o Leosvaldo, que era um irmão da igreja, né? No meio de 12 pessoas, só eu e ele que passamos. We went in a group of 12 people, and Leo, that was one brother of the church, only me, Leo and me got the drive license Eu that estou day. falando de algo que tirar a carteira de habilitação não é como perder uma batalha, queridos. Of course, taking the drive license and you fail the test is not the same thing than losing an entire battle. O que Deus falou para Josué, agora vai, God just told Joshua, go. não tenha medo, Do not be afraid. não desanime. Don't be discouraged. Então essa palavra para nós que tivermos que enfrentar novamente aquilo que nós erramos. And this word is for us, so we face again in the situations where we made the mistake. Porque Deus sabe que o fracasso vem acompanhado com desânimo. Because God knows that when we fail, also this encouragement comes with it. Aí o que acontece? Aí Deus fala, não, agora vai que eu vou estar contigo, Josué. So the Lord said, Joshua, you can go because I will be with you and I. Então não tenha medo, Don't be não fique afraid. assustado. Do not be discouraged. Então é isso que Deus está falando para mim e para você, não tenha medo. God is telling you now. Nós Don't perdemos be somente uma afraid. batalha. God is telling you that was just one battle. We have new one. Aí Deus dá a segunda palavra, que é a palavra de instrução. Deus dá a segunda palavra, que é a palavra de instrução nesse versículo 8:1. So God continues, and the second point is when God gives instruction, a word of instruction for Joshua. Leva com você toda a gente de guerra. He says, take the whole army with you. E prepare-se e marche contra a cidade de Ai. And you go and up and attack the city of Ai. Eu que entreguei às suas mãos o rei de Ai, I have given in your hands the king of Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. the seat, the people, and the land in your hands. Então vamos entender, existe uma palavra de ânimo e There uma is a- palavra de instrução. There is a word of encouragement from God, but also a word of instruction from God. Porque depois da derrota, o que Because acontece conosco? after we lose a battle, what happened to us? Acontece o desânimo. We fall in discouragement. Eu falei com o irmão da igreja, ele falou que podia falar dele, mas não vou citar o nome. I talked to a brother in the church. He said that I am allowed to tell his situation, but I will not say his name. Ele estava passando por um problema da família, He was going through a really deep trouble in his family. e ele tinha problema de chegar no horário, entrar às 8 ou 6 horas, 7 horas. Ele só podia entrar depois das 9 horas no serviço. And he couldn't go to his work, 8 o'clock or 7 o'clock in the morning. So he just could go to work after 9. Para homens, você acha que existe serviço que pode entrar às 9 horas? Do you find easily work for a man here in Japan that you Poucos, né? can enter at work after 9? Poucos, né? It's just a few kind of jobs Porque ele that tinha are que possible. entregar as crianças na creche para depois ir trabalhar. A creche recebe até às 8 e da creche ir até o local Because de trabalho. the Yochien, the school, the kindergarten where his kids were, they accept until certain time, and after that they couldn't take the kids anymore. So he had to go there first and go to work afterwards. Porque ele estava desencorajado, porque tinha saído
Ele tinha acabado de separar da esposa. He was passing through a moment of discouragement because he had gone through a divorce. E nós, sabendo a palavra de Deus, logicamente que vem juntamente o caimento, a pessoa fica caída, não confia mais em ninguém. And we know that when we lose a battle, we feel so discouraged that we don't trust anybody else. Então existe a palavra de desânimo. And we are, there is this word of discouragement that falls upon our shoulders. Então por isso que Deus está falando, não tenha medo, não fique assustado, leve com você toda a gente de guerra. And that's why God keep repeating to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged, and take the whole army with you. E esse irmão And this brother, foi dispensado do serviço porque tinha que chegar 8 horas, mas ele chegava às 8h30, 8h40, por causa que tinha que entregar a criança na creche. he was fired from his work because he was always coming to work like 8:30, because 8 o'clock he was dropping his kids at school. Então entrou desânimo nele, perdeu a esposa, He lost his wife in the middle ficou of com the os way. filhos He was falling down in discouragement and he had to take care of his kids. perdeu o emprego. He lost his job. E como nós falamos, não, a vida é assim mesmo? But we might say, oh, life is like that. Ou nós somos aqueles irmãos que falam, não, a vida é assim mesmo, né? Mas vai dar certo, eu vou estar orando por você. Are we the people that just come and say, this is life. I'll be praying for you. Ou você estende a mão e fala, não, eu vou estar juntamente com você. Or are you the kind of person that in the moment that someone is going through that, you reach your hand and you say, I am walking with you? Ou nós somos aqueles que viu lá o rapaz ferido e passamos de largo. Are we like in the parable of the Good Samaritan that see the Samaritano. guy on the road and we pass and we didn't help? Então, Are we? segundo a palavra de Deus, nós temos que amar essa pessoa. The Word of God says that we have to love that kind of people. E no momento que essa pessoa se quebrantou, And when that person just broke his heart before the Lord, Deus mandou dar uma palavra para ele. God asked me to give a specific word to him. Fala, ó, eu estou abrindo a porta para você. I am opening a door for you. Saia desse estado de luto. Venha conhecer o verdadeiro Deus. Stop, get out of this state of darkness that you're going through and come to the light of the Lord. Aí essa pessoa, por acaso, ligou And this person called me. numa firma e a firma passou o telefone errado. I'm sorry, I didn't call pastor. Called to seeking for a job, but they gave the wrong phone number for him. E ele acabou conversando com esse dono da empresa. And he talked to the owner of a different business than the one he was going to. O dono da empresa falou assim, ó, faz o teste. Se você passar no teste, você está empregado. So the owner said, well, we have a test here. You can take this test to enter our... If you pass, you can work for us. E essa pessoa fez o teste, passou. And he goes there and he passed the test. Aí o que aconteceu? Esse senhor, o dono da firma, falou para ele, ó, eu quero te ajudar. And this owner, this Sacho, said, I want to help you in your situation. Ele não falou só, quero te ajudar e não fez nada. He didn't say, I want to help you and didn't do nothing. Acontece muito dentro da igreja. It happens a lot in the church. Deus te abençoe. God bless you. Vai embora. And we go home. E não vê a pessoa passando fome. And we never see that you are starving to death. Não vê a pessoa tendo as dificuldades. We never see that you are going through a lot of troubles. Ele falou, eu vou ajudar você. And this man said, I will help you. E essa pessoa tinha que alugar uma casa. And this brother in Christ had also to rent apartment. Ele não tinha esse dinheiro para dar de entrada. He didn't have the money Para a to luva. give as entrance fee. E depois dessa oração que nós fizemos com ele, ele fez o teste, passou. And we prayed with him and he took the test, he passed. E o patrão falou que ia ajudar ele. The owner
of the business there said, I will help you. E no outro dia, na mesma semana, ele falou assim, eu estou precisando de tal para pagar a luva da casa. And in the same week he was hired, he said, I need money so I can give an entrance fee to enter a new apartment. Aí o homem falou assim, tudo bem, não vou descontar no seu salário, porque você imagina descontar no primeiro salário. So the owner of the business said, it's okay, I will give you the money, but I will not discount it from your first salary because you're going to be miserable. Eu vou descontar esse adiantamento no seu bônus. So when you have a bonus, I will take from your bonus. Is that okay? Ele nunca tinha ouvido falar de bônus. He never heard about the word bonus before. Então, o que eu quero falar para mim e para você? What I want to tell you Quando você today, lê a palavra de Deus, that when you read the word of God, aquilo que você aprende na palavra de Deus, the things that you learn here o in the Espírito word Santo of vai estar God, falando no nosso coração aquilo que nós temos que acertar. the Spirit of God will be showing the things that you have to get better and improve in your life. Ao mesmo tempo, ele dá a solução. In the same time, the Holy Spirit gives you solutions. Ele tem o meio dele. It gives the ways so you can advance. A vantagem de nós lermos a palavra de Deus é que o autor dessa palavra, ele fala conosco, ele está todos os dias que nós abrimos esse livro. What is the advantage that we have with the Bible is that every day that you read the Bible, the author is just right by your side. E ele está falando nesse dia, And he's saying nessa to manhã, us today and this morning, não tenha medo, do not be afraid. não fique assustado. Do not be discouraged. Leve com você toda a gente, dá palavra de instrução, como nós demos palavra de instrução para esse rapaz. God gives the instruction like he gave to Joshua saying, take the whole army with you. Hoje ele está se acertando. And this brother in Christ is making his life better. Vamos entender aqui, quem disse isso, leva todo o pessoal do exército, leva todo o seu exército. Who told Joshua to take the whole army? Foi Deus. It was God. E na batalha anterior que eles perderam, quem foi que deu a ideia para eles levar só 2.000 ou 3.000? However, when they lost the battle in Ai, who said to take 2,000 or 3,000 men? Os espias. The spies that he sent up first. O que eu quero trazer para a igreja também. So I want to bring a new lesson to the church today. Porque muitas vezes nós buscamos conselhos para as pessoas ímpias. Why many times we go after the counsel of people that are wicked, que não conhecem o autor da palavra, people that don't know the author of the word of God? Porque muitas vezes nós não ouvimos aquilo que é pregado ou ministrado na igreja. Why many times we discard the things that is ministry and taught to us here in the church? Vamos entender aqui, a partir do momento que nós ouvimos as pessoas de fora que não conhecem a Deus, o que acontece conosco? The many times when you give your ears to listen to the counsel of people that don't even fear God, what happens? Somos derrotados. We go through many lost Batalha battles. perdida. We are entering already in a battle knowing that we lost. E o que Deus falou aqui? Leve todo o exército. And God here said, take all the whole army with you. Porque Deus sabe de todas as coisas. Because God knows all things. Por isso que Ele traz palavra de instrução para nós. That's why the instruction of God gives the word of instruction to us. E a terceira palavra que Ele está falando são as promessas de Deus. And the third point here that God brings to Joshua and for us is that the promises Em of Josué God. 6:2 diz assim: Joshua 6:2. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, os reis e os valentes. E no 8:1, o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai, eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. And you see, in the Joshua chapter 6 verse 2, God says, then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men.
And if we go to the chapter 8 of Joshua, verse 2, it says also, como é? 8:1. Joshua 8, verse 1. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. I gave in your hands the king, the city, the people, and the land of Ai. A nossa oração pelo Japão, eu acho que a maioria, eu creio que ore pelo Japão. I believe that the majority of us pray for Japan. Amen. E Deus não prometeu o Japão para nós? Didn't God promise Japan to us? E essa palavra não serve para nós? Eis que entreguei em suas mãos o rei do Japão. Can't we take these promises here that I'm giving the king of Japan in your hands? O que nós fazemos com essa promessa? What do we do with these promises? O que o Espírito Santo está falando no seu coração que nós temos que acertar? What is the Holy Spirit speaking to your heart that we have to repent? Se Deus já nos deu as promessas dele, If God already has given to us his promises, por que não acontece? why the promises are not accomplished? Será que o problema está em Deus? Is the problem in God? O problema está no pastor que não ora, será? Is the problem in the pastor that lacks prayer? Então o problema não é nosso? Isn't it our problem? Porque o grande porém que nós chegamos na igreja, nós chegamos com uma pá. The problem is the great problem we suffer when we come first to the church, we come with a shovel. Então in our nós nunca hand. assumimos a pá, você pega a pá, você sempre joga para frente, né? Isso aí é para a irmã lá do fundo. So Daqui para o irmão da frente. you take the shovel, and when the pastor says something, you take and say, "Oh, this is for my brother. Oh, this is for my sister." E nunca nós assumimos para nós. We never take the word for us. Existe poucos crentes inchada. There are there are just a few Christians that have the Que puxa para ele. É para mim. inchada, gente. Inchada, eu não sei. Or the rake that has a rake to use. É para mim. Essa And palavra é para mim. When the pastor brings a word and you rake that word to you and say it is for me, it's for me. Isso não é para o irmão que não veio hoje, não. É para mim. See, A palavra de Deus é para mim. few Christians, they come and they say, holy. Holy. I was a rake também. Então, There are few Christians that come and say, oh, this word is for me and not for my brother. então nessa manhã, vamos entender. Todo mundo está canchado na sua mão? Do you have a rake in your hand? Deus quer transformar erros em vitórias. God wants to make your mistakes and transform them in victories. Então hoje nós temos a oportunidade de nós acertarmos aquilo que nós estamos errando. So we have today opportunity to make right what we are making as a mistake. Para o quê? Para nós termos vitória. So in order for us to have victory. É um negócio muito simples, queridos. Eu vou facilitar aqui para nós começar a entender aqui. It's very simple, and I want to just bring here in a simple way for you to understand it. Muitas vezes, um relacionamento, vou falar esposo e esposa, I'll tell, like, for example, relationship, husband and wife. eu sempre oro para que Deus mude a minha esposa, não é assim? I always pray Ou a for esposa God. ore para que Deus mude o esposo. I pray for God to change my wife, and my wife prays so God change my heart. E aquilo dificilmente acontece. And that never happens. Porque o problema está em nós, porque Deus tem que pedir para nós ser mudado. Because the problem is me. I have to pray so God change my life first. Então, se o marido pede, não muda minha esposa, não, me muda. Eu que sou o problema. Because if one day the husband comes before God and says, God, don't change my wife, change me. Eu acho que o relacionamento mudaria. The relationship is transformed.
E a nossa igreja também mudaria a partir do momento que nós falamos, me mude, Senhor. And our church will be transformed also in the day that we start to say, God, change my life. Não acontece só comigo, não. Acho que acontece com vocês, né? Que muitas vezes eu nem me suporto. I believe that's not only me, Não acontece but só comigo. there are days that not even me, I don't like myself. E pior quando você está de moto, você está de capacete. And you are like riding a bike and you are wearing the helmet. O que você fala vem no ouvido. Volta. Everything that you say inside a helmet, you hear. Não acontece isso? Aí você fala, Right? brincadeira, esse cara é ruim mesmo, hein, né? And you are saying things and you say, oh, this guy, he has to change. Eu não estou falando que eu sou santo, eu sei o quanto eu sou ruim. I'm not saying that I'm holy. Então- I know my mistakes. I know how bad I am. O que eu sempre peço, Senhor, me mude. So I always ask, God, change O me. que me atrapalha é eu mesmo. Because I know the biggest obstruction that I have for Tem your hands grande- is myself. Tem um grande cara que me atrapalha, sou eu mesmo, é o próprio Sérgio. If there is someone that stops me from doing the will of God, it's the one called Sergio. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para aqueles que entregam a vida para Jesus, porque o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração, no seu coração, porque ele sabe as nossas dificuldades, sabe os nossos erros. And that's why God sent the Holy Spirit to abide in our hearts when we received Christ, because the Holy Spirit knows us deep inside of our hearts, the needs that we have and the things that we have to be changed. A grande dificuldade nossa, queridos, se a palavra de Deus não confronta a nossa vida, If the Word of God is not confronting you, nós estamos mortos. you are dead. Nós estamos dentro de uma igreja e mortos. You are Porque inside this church and you are dead. E todas as vezes que nós resistimos à palavra de Deus, nós falamos não para Deus. And every time I resist to the Word of God, I'm saying, no, God. E nós falamos sim para Satanás, opere em mim, Satanás. And I'm saying, yes, I want to do the will of Satan. Vamos entender, só existe Deus e o diabo. We have to understand there is one God O and próprio- there is one devil. O próprio Jesus falou, quem não junta, espalha. Não tem meio termo. Jesus said, the ones who not gather, those are the ones who spread. Existe somente a luz e trevas. There is only light and darkness. Não tem meio termos. There is no half-half. Ah, eu estou com Deus, mas eu sigo o mundo. I am with God, but I like to follow some teachings of the world. Você não entendeu nada. I think you didn't understand the point. Então a palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. So the Word of God is always confronting us every day. É nós que decidimos. Deus é tão... O Espírito Santo é tão cavaleiro que ele decide. E aí, Sérgio, vai querer mudar? So the Holy Spirit of God is a gentleman, and every day he invites us, and he says, Sergio, would you like to be changed? E se você mudar, eu posso te usar. And he said, if you change, I will use you. Agora, se você não quer mudança, However, if you don't want to be changed, eu não posso te usar. I can't even use you. Você não cresceu o suficiente. You don't have the maturity enough to do the things that I want you to do. Então, muitas vezes a coisa não acontece na nossa vida. So many times, anything happens in our lives. Sabemos que somos herdeiros de Deus. We know that we are heirs of God. Mas talvez nós somos bebês na fé, But maybe you are walking like a baby in your faith. imaturos. No maturity at all. Porque Deus quer operar em nós não deixamos Deus falar no nosso coração. Because God wants to use your life and operate through you, but you don't allow God to even respond in your heart so you can be used. Quando um herdeiro herda todas as bênçãos do pai, ele tem que atingir a maioridade. When a heir receives the heritage from his father, he has to be mature. Amém? Amen? Dificilmente um herdeiro vai herdar o reino ou herdar a fortuna da família sendo menor de idade. The heir it's very difficult to happen for a heir to receive the entire heritage of a family when he is still a child. Então, muitas vezes nós não recebemos aquilo de Deus porque nós não atingimos a maturidade.
So many times you are not receiving what you ask God because you don't have maturity Nós enough somos to filhos for that. imaturos We are like immature children before God, e as coisas não acontecem. and things don't happen to us. Vamos entender aqui, Acã, ele pegou as premissas de Deus. Achan, in that passage, he took what was the first fruits of God. Ele mostrou o quanto ele era imaturo. He showed how much of lack of maturity he had in his heart. Não queria entregar aquilo que pertence a Deus. He didn't want to give to God what belonged to God. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos entregando nossa vida para Jesus. When we come here and we confess Jesus as our Lord and Savior, we are giving our whole life in the hands of God. Nós pertencíamos ao reino de Satanás, agora nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. We used to belong to the kingdom of Satan, and now we are part of the kingdom of Jesus Christ. No reino de Satanás quem pode mais, manda mais. In the kingdom of Satan, the person who can command more and is meaner, that person can have more. No reino de Deus, nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos basear. The kingdom of God, we have the Holy Spirit who will tell you what to do. Então, se você quer todas as promessas de Deus para a sua vida, So if you want to receive the whole promises of God in your life, amadureça. you have to reach Cresça. maturity. You have to grow up in Christ. Cresça em conhecer o Senhor. Grow up knowing the Lord. Morra para você e viva para Cristo. Dying for yourself and living for Jesus Christ. Seja crucificado com Cristo. Be crucified with Christ. Na mesma cruz que Cristo morreu. In the same cross that Jesus once died for you. Aí Deus vai usar você poderosamente. And God will use your life mightily. Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. I know the Holy Spirit is speaking to your heart now. Então, se você puder, feche seus olhos. So if you can Sentado please, mesmo. in this way, sit, we would like you to close your eyes. Hoje nós falamos da palavra de ânimo, We talked about a word of encouragement, palavra de instrução a word of instruction, e palavra de promessas. and a word of promises from God. Se você só gosta de ânimo If you just want to be encouraged e não faz instrução, and you don't receive the instruction, você não chega nas promessas. you don't reach the promises. Então, essas três palavras têm que estar junto. These three words have to walk together. Deus te dá uma palavra de ânimo, God gives an encouragement. está dando uma palavra de instrução nesse momento. God is giving you a word of instruction right Então, now. existe nós se arrependemos daquilo que nós somos, daquilo que nós éramos, And as we repent from the things that we have made mistakes and we are, para chegar nas promessas que Deus tem para nós. we accomplish and we reach the promises of God for our lives. O que o Espírito Santo está falando no seu coração? What is the Holy Spirit telling you right now in your heart? Se o Espírito Santo falou no seu coração nesse momento If the Holy Spirit spoke to your heart right now de mudança, about changing, de transformação, about transformation, vem aqui na frente, eu quero orar com você. I invite you to come here and we will pray together.